Um homem cavava um buraco para enterrar ovos de pato vencidos, mas acidentalmente quebrou um deles. Para sua surpresa, dentro havia um pequeno ovo dourado. O homem, segurando uma lanterna, examinou-o e suspeitou que fosse um ovo de ouro. Ele rapidamente levou o ovo ao laboratório para análise, e os resultados confirmaram sua suspeita. Era realmente um ovo de ouro 24 quilates. O homem contou à sua esposa que, ao ouvir, mudou a expressão facial drasticamente. Acontece que apenas alguns minutos antes, ela havia vendido o pato para um restaurante de pato assado. Esta notícia caiu como um raio sobre o homem. Para salvar o pato que poderia pôr ovos de ouro, toda a família imediatamente dirigiu-se ao restaurante. Após uma dura negociação, o homem comprou o pato de volta por 10 vezes o preço original. O dono do restaurante disse para ele mesmo pegar o pato, mas quando a família chegou ao quintal, foram surpreendidos por uma cena inesperada. No galpão havia milhares de patos brancos iguais. Tentar encontrar o pato que botava os ovos de ouro entre eles era como procurar uma agulha no palheiro. A família gritou o nome do pato por um bom tempo, mas nenhum deles respondeu. Foi então que o homem se lembrou de que seu próprio pato se assustava e botava ovos sempre que ouvia latidos de cachorro. Rapidamente, ele começou a imitar latidos de cachorro na esperança de provocar a pôr ovos, mas gritou tanto que ficou rouco e não teve efeito algum. O filho, desanimado, estava prestes a sair quando, aproveitando a oportunidade, o bando de patos correu para um pequeno rio. O homem, em pânico, tentou cercá-los, mas acabou escorregando e caindo no rio, ficando completamente encharcado. Quando estavam prestes a desistir, surpreendentemente, descobriram que um dos patos estava alegremente seguindo o menino. Parece que, devido ao cuidado constante do menino, o pato o havia adotado como seu dono e a família rapidamente se reuniu ao redor dele, contente. Para confirmar a identidade do pato, o homem rapidamente começou a imitar latidos novamente. O pato, assustado, logo pôs um ovo fresco. Este pato branco, sempre que ouvia latidos, ficava assustado e botava ovos. O mais surpreendente é que os ovos eram de ouro puro. O homem, ao verificar o preço do ouro, descobriu que cada ovo valia pelo menos 100 mil. Se deixasse o pato botar ovos o ano todo sem parar, rapidamente poderiam enriquecer. Para manter o segredo dos ovos de ouro, o homem instruiu seu filho a dormir com o pato todas as noites e cuidadosamente trancava portas e janelas para proteger o pato do frio e até o cobria com um cobertor, não importando se isso incomodava o filho. No dia seguinte, quando o banco ligou cobrando dívidas, a esposa, desesperada, pensou em uma solução ao ver o pato no parapeito da janela. Ela pegou um dos ovos de ouro para tentar liquidar a dívida do banco, mas foi recusada porque o banco só aceitava moeda corrente. Sem alternativa, a mulher foi a uma casa de penhores, onde o proprietário, ao ver o ovo puro de ouro, imediatamente pagou-lhe várias centenas de milhares, permitindo-lhe liquidar a dívida e ainda comprar roupas caras para si mesmo. Quando chegou em casa, o homem percebeu que algo estava errado e, sob sua severa mudança de comportamento, a mulher admitiu ter trocado o ovo por dinheiro. O homem ficou aterrorizado, temendo que o segredo dos ovos de ouro fosse descoberto. Naquele momento, um amigo veio visitar e, ouvindo a preocupação do homem, disse que ele estava sendo excessivamente ansioso. Ele acreditava que a mulher não tinha feito nada de errado, pois ninguém em sã consciência acreditaria que um pato pudesse botar ovos de ouro e apenas a considerariam uma excêntrica. Portanto, ele aconselhou o homem a trocar mais ouro com confiança. Convencido pelo amigo, no dia seguinte, o homem pediu à esposa que se vestisse como uma dama rica e levasse o ovo de ouro a uma outra casa de penhores, rapidamente trocando-o por uma grande quantidade de dinheiro. A família pensou que, a partir daí, ficariam ricos, sem saber que um grande perigo estava prestes a surgir. O homem, ao extrair um ovo debaixo do pato, cuidadosamente quebrou-o e descobriu, para sua alegria, que era um ovo de ouro puro. A partir de então, sempre que o pato botava um ovo, eles corriam para vendê-lo a uma loja de ouro. No entanto, devido às frequentes transações, a loja de ouro logo suspeitou e relatou às autoridades, que, baseando-se em sua experiência, deduziram que alguém havia dominado a técnica de fabricação de ouro. Assim, enviaram um agente de topo para vigiar cada movimento na casa do homem. O agente, ao ver o menino brincando com o pato, rapidamente descobriu o segredo dos ovos de ouro usando uma bicicleta velha e começou a imitar latidos no chão. Surpreendentemente, assim que um ovo foi posto, foi roubado pela mãe, que também humilhou o agente. Incapaz de engolir o insulto, no dia seguinte, o agente reuniu um grupo para capturar o pato à força. No entanto, o menino já havia fugido com o pato e se escondido secretamente em uma lixeira. Naquele momento, por coincidência, um caminhão de lixo levou toda a lixeira. O pato, incapaz de suportar o cheiro dentro do caminhão, agitou suas asas e pulou para a rua, causando pânico e correndo caoticamente pela estrada, provocando um caos no trânsito. O menino recuperou o pato e, em um carro esportivo de um amigo, chegaram ao topo de um edifício e tentaram escalar, mas a escada quebrou no caminho. Vendo seu filho em perigo iminente, o homem correu para salvá-lo. Só uma pausa rapidinho para te falar desse novo aplicativo chamado Voia, onde você pode bater papo com mulheres 100% reais e até mesmo ligar para elas. Não perca tempo, clique no link abaixo e encontre uma namorada agora, conseguindo no último momento. Foi então que ele percebeu que seu filho era mais importante que o pato. Logo, o pato foi levado ao tribunal para provar que podia botar ovos de ouro e o agente começou a latir para ele. Embora tenha posto um ovo, quando a casca foi quebrada, era apenas um ovo comum. No final, o homem foi inocentado e liberado no tribunal. E desde então, o pato nunca mais botou ovos de ouro, tornando-se apenas um pato de estimação comum.